Bom, primeiramente, bom dia, Sheila. Eu sou o Cauã, esse aqui é o João. A gente queria começar agradecendo a sua presença aqui por ter aceitado o nosso convite, dizer o quanto é importante esse passo que você está dando de vir aqui gravar com a gente. Isso pode ajudar muitas pessoas, até você mesma, né? E é isso, a gente vai começar algumas perguntas. Primeira pergunta, a gente queria te pedir para fazer uma breve apresentação sobre você. Então vou começar com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, branca. Eu estou vestindo uma camiseta azul com a logo do Senac. Estou com o cabelo solto, na altura do ombro, são castanhos, tem luzes douradas. Eu estou com um brinco de argola prata. Meu nome é Sheila Rodrigues Mota, mas eu normalmente sou conhecida como Sheila Uzet em rede social e trabalhos fora do Senac. Eu sou formada em publicidade, pós-graduada em marketing, pós-graduada em gestão cultural. Além de trabalhar no Senac, eu sou mediadora de um clube de leitura chamado Leia Mulheres, que tem no Brasil inteiro. Eu sou uma das mediadoras aqui em Ribeirão. Trabalho com mediação de leitura, trabalho com mediação de autores, oficinas de escrita. Pretendo um dia, quem sabe, publicar um livro, amo escrever, assim como amo ler. Tenho 3 filhos, 6 gatos. Estou em Ribeirão Preto fazem mais ou menos 23 anos, sou de São Paulo, nasci em São Paulo. E eu sou uma pessoa com deficiência genética. Porém, a gente só descobriu que o meu caso era hereditário quando meu filho caçula nasceu. Os meus 2 filhos mais velhos não apresentaram nenhuma questão com a deficiência, mas o meu caçula apresentou uma deficiência igual à minha. Então nós conseguimos investigar e verificar que era uma questão genética. Porque antes de mim a gente não tem relatos, né? A gente não conhece quem antes de mim na minha família teria o gene da deficiência, no caso a que eu tenho, né? Entrando mais um pouquinho nesse assunto, a gente queria te perguntar, você considera que você tem uma singularidade? Sim, sim. A partir do momento em que é físico, né, e é muito mais visível, e isso denota várias questões, que a minha locomoção, a minha vivência, ela é impactada a partir disso, não tem como não considerar. E não considerar, muitas vezes, impede que a gente tenha acesso a tratamento, a orientação, a recursos e principalmente aos direitos da pessoa com deficiência. E a gente queria te perguntar se você foi diagnosticada. Sim, eu fui diagnosticada quando criança, mas eu fui diagnosticada como se tivesse tido paralisia cerebral, né? Pensei alguma falta de oxigenação do cérebro na hora do parto, uma vez que a partir do momento que eu comecei a andar foi entendido que havia alguma questão física ali. Mas no nascimento do meu filho caçula que a gente teve um diagnóstico mais efetivo, mais assertivo. Daqui a pouco você vai escutar a mesma de E ela praticamente já respondeu como que aconteceu. Pode pular essa. Próxima. E como que é a sua rotina? Minha rotina é meio caótica. Eu sou uma pessoa meio caótica, né? Então eu trabalho de segunda a sexta, 6 meses do ano, e de segunda a sábado, 6 meses do ano. Então eu venho do trabalho para casa ou não. Porque às vezes eu tenho essas questões de outras atividades que eu desenvolvo, outros eventos, e também a parte social. Então eu cuido da minha casa, meus filhos já são adultos, né? Então eu ainda tenho que fazer alguma administração no meu lar, mas é menos voltado para eles. A minha mais velha já nem mora mais comigo, ela tem a casinha dela. E daí é isso, né? No fim de semana é limpar a casa, lavar roupa, nananana, e eventualmente sair, aniversário de amigos, barzinho, show. Eu gosto muito da vida social, entendeu? Então, e a gente queria te perguntar se você acha que a sua rotina ela é afetada pela sua singularidade, e se sim, você pedir para você dar alguns exemplos. Por exemplo, eu poderia vir de ônibus todos os dias, só que muitas vezes eu vou perder o horário, eu não vou conseguir andar rápido, eu teria que vir de ônibus, eu desceria no Senai e subiria a pé. Isso já é um desgaste. E daí esse cansaço, mais o fator de idade, faz com que eu venha muitas vezes de Uber, para economizar a andada. Nisso eu gasto um dinheiro que eu não gastaria, porque eu tenho direito a andar de ônibus gratuitamente. Teve muitos cursos que eu não fiz na minha adolescência, na minha infância, muitas coisas que eu não vivenciei na minha vida antes da vida adulta, por conta da deficiência, porque não dava para chegar, eu tinha que ter alguém para me levar. Eu fui andar sozinha depois que a minha filha mais velha nasceu, que não tinha opção. Quem cuidava de mim teve que começar a cuidar dela. Então eu fiquei em casa, ficava em casa e eu comecei a ter que me virar sozinha. Isso impacta na escolha do lugar que eu vou, na velocidade que eu chego. Eu não posso me atrasar, porque se eu me atrasar eu não vou correr até o ônibus. Eu não vou correr, por exemplo, do Senai até aqui em cima para chegar no horário.
Então é tudo muito regulado, né? Sem contar que em alguns lugares ainda existe uma não receptividade para um corpo com deficiência. E o nosso documentário tem muito a ver com o tema de emancipação. Então, para a gente entrar um pouquinho mais nesse assunto, a gente queria te perguntar o que é a emancipação para você? Acho que é autonomia. E a autonomia não necessariamente tem a ver com fazer sozinho. Né? A gente discute muito o quanto uma pessoa com limitações mais severas, fisicamente falando, ou até mesmo intelectualmente falando, necessita de um suporte humano. Isso também não quer dizer que ela dependa daquela pessoa enquanto produtora de criticidade, sabe assim? Então a pessoa ela depende do outro, às vezes, para se alimentar, para se locomover. Isso não quer dizer que é o outro que decide por ela. Então o suporte humano, ele é uma ferramenta, ele não é a anulação dessa emancipação. E como que você se tornou independente? Na cara de pau. Porque assim, eu fui criada com uma família com capacitismo. Não o capacitismo do negativo, que é um preconceito muito complexo, né? Que ele pode ser tanto negativo como positivo. Então eu posso excluir aquela pessoa socialmente, ou eu posso ser extremamente cauteloso e cuidadoso com aquele ser humano. Então decidir tudo por ela, falar o que pode, o que não pode. Então eu tive muitos você não pode na minha vida, né? Só que um dia eu vim para Ribeirão. Né? Em Ribeirão eu estava longe da minha família, era eu e meus filhos, a minha avó veio comigo, era uma senhora de idade, e eu tive que me falar os próprios sims. E nesse processo de falar os sims, de falar, não, eu vou fazer, mesmo que doa, porque muitas vezes se expor, né, vai doer, vai mexer comigo. Então eu nunca falaria publicamente há 20 anos atrás. Hoje eu falo publicamente para milhões de pessoas se precisar, sem problema nenhum. E outras coisas eu não consigo fazer. Eu não ando na frente de um espelho, por exemplo, me incomoda, eu não sei lidar com isso. Então esse processo, ele é lento e ele é doloroso muitas vezes, né? Então o meu processo foi isso, eu tinha que fazer. Então eu fazia alguma coisa, cuidava da dor que aquilo causava, aquilo se tornava natural, eu já não precisava mais me preocupar. Depois era um outro processo. Sempre fazendo escolhas do que eu poderia fazer para ter esse controle de quem eu era e de quem eu queria ser principalmente. Bom, a nossa próxima pergunta seria se foi difícil você se emancipar, mas você deixou bem claro que foi, sim. Uhum. A gente só queria que você dissesse por quê, especificadamente. Porque, vamos dar um exemplo, uma vez me convidaram para um desfile, e acho que foi foi das últimas vezes a que mais durou. Porque a gente estava no camarim e o fotógrafo entrou para tirar foto de todo mundo que ia desfilar e eu fui a única que não fui fotografada. Isso é uma exclusão, isso dói, isso gera desconforto, né? Você é aplaudida pela sua deficiência, não por você estar fazendo algo legal, né? Eu fiz outras vezes depois disso, já não dói mais, mas é isso, né? É difícil porque a sociedade questiona, quem é você para estar aqui? Ah, mas você está falando? Ah, mas o que você está fazendo aqui? Quem é você para pertencer a esse espaço de pessoas sem deficiência, nesse espaço homogeneizado, igualitário, assim, de pessoas iguais no sentido, né? Então eu acho que é onde fica complexo esse processo de emancipação, porque você tem força para ir, mas chega lá, a pessoa te olha ou te trata num lugar, tipo, você não pertence a esse espaço. E como que você se sente em relação à sua singularidade? Não vou te dizer que é fácil, tá? Tem muitos dias que é muito difícil, até pela forma como que as pessoas me tratam em muitas situações. Não é fácil você ser convidado a uma igreja para ser curado todos os dias. Não é fácil as pessoas tratarem você como se você fosse criança ou como se você fosse um ser de luz, né? Porque você fez um miojo. Nossa, você faz um miojo, parabéns, sabe? Perguntarem para você quem cuida dos seus filhos, quem cuida da sua casa, quem faz as coisas para você. Quando você faz, você aprende a fazer as coisas, você aprende a viver. Então, não é fácil viver assim. Mas eu hoje percebo que as coisas que eu vivo por conta da deficiência. Então eu conheci pessoas através dela, eu conheci lugares através dela, eu me expus e me provoquei a ser a pessoa que eu sou através dela. Então hoje ela faz parte de tudo que eu sou. Eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse a minha deficiência. Eu não sei o que eu seria, não sei quem eu seria, não sei onde eu estaria. Mas com certeza seria totalmente diferente. Bom, a gente está chegando no final, então eu queria agradecer novamente sua presença aqui, dizer que é muito importante isso tudo e dizer também que você tem uma história muito bonita, que você é uma pessoa muito forte e te dar os parabéns por isso.
E por fim, como eu disse, esse vídeo pode atingir muitas pessoas. Então, para essas pessoas que a gente vai atingir, eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que têm dificuldades, que acabam criando desafios, barreiras, não só para o processo de emancipação, mas também para o cotidiano em geral. Eu acho que a primeira coisa é ninguém é régua para ninguém. Então não é porque eu faço que você vai fazer, e não é porque você não faz que eu também não posso fazer. Então eu acho que é entender quem você é, na essência da pessoa, e olhar para você e para as suas potencialidades. E principalmente na hora que você for julgar o outro, nas potencialidades do outro, é que você deve ter esse olhar. Então uma pessoa com uma deficiência, ela não é menos potente do que uma pessoa sem deficiência. E os termos corretos precisam ser usados. Então, se você é uma pessoa com deficiência, enxergue suas potencialidades. Se você é uma pessoa sem deficiência, enxergue a potencialidade do outro e saiba que a sua regra é você mesmo. Não é porque o outro faz que você é obrigado a fazer. Muito obrigada.